Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Luciano Frois, eu sou aluno do 5º semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e estou gravando esse vídeo para a disciplina de Antropologia e Direito do 5º semestre. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre um olhar um pouco mais propedêutico do direito. Vamos falar um pouco de filosofia e a gente vai falar sobre um dos livros da trilogia tebana do filósofo Sófocles, que é composta pelos livros do Rei Édipo, Antígona e Édipo em Colono. Então a gente vai falar principalmente do livro Antígona, que cronologicamente é o que encerra a trilogia, mas como vários sabem, como todos sabem, é uma trilogia que não necessita de uma leitura em ordem cronológica dos acontecimentos. Cada um dos livros ele tem um início e encerramento dentro dele mesmo, né? Mas nos fatos narrados ele seria teoricamente o último livro, né? Conta a história da filha do rei Édipo, né? E é um dos livros que traz uma relação direta com o que a gente já aprendeu sobre direito positivo e também sobre direito natural. Os gregos antigos eles foram os que primeiro trouxeram essas ideias, né? E depois os iluministas, Rousseau, Locke, eles beberam diretamente dessa fonte para desenvolver o trabalho deles sobre direito natural, né? Então, sobre justnaturalismo. Então, eu vou falar brevemente dos acontecimentos um pouco antes do que foi descrito no livro antigo, né, para contextualizar a história, né, que é um pouco sobre a tragédia do rei Édipo. O rei Édipo ele foi rei de Tebas, que era uma cidade-estado da Grécia Antiga, e ele era filho de Laio. Laio, o antigo rei de Tebas, ele, na sua juventude lá, ele havia se apaixonado por um jovem, e o pai desse jovem, como era contra essa relação, ele acabou lançando uma maldição contra o rei Laio, dizendo que ele não poderia ter um filho, que caso ele tivesse um filho, esse filho o mataria. Então, passado o tempo, ele acabou casando com Jocasta, né, que se tornou a rainha de Tebas, e eles tiveram um filho. E aí o rei Laio acabou lembrando dessa maldição, e para tentar se livrar dos efeitos da maldição, ele resolveu abandonar o filho na floresta. Ele queria se livrar daquele filho para que a maldição não pudesse se concretizar. Mas como ele não teve coragem de matar o próprio filho, o que ele fez? Ele amarrou o filho pelos pés numa árvore e deixou na floresta para que os animais acabassem com ele, né? E abandonou a criança lá, e alguns viajantes ali da região estavam passando e viram aquela criança e resolveram resgatar ela, né? Esses viajantes eram da cidade de Corinto. E então eles levaram essa criança para Corinto, e foi aí que ele recebeu, na verdade, o nome de Édipo, né, que significa pés inchados, porque como ele estava amarrado pelos pés e foi encontrado com os pés inchados, ele recebeu esse nome. E foi criado pelo governante, pelo rei de Corinto, né, que era o rei Políbio. E foi criado como seu filho, né? Aí o tempo passou, na juventude, Édipo, numa certa comemoração lá na cidade de Corinto, alguns vassalos da cidade, depois de estarem embriagados, eles acabaram extrapolando e começaram a chamar o Édipo de filho bastardo,
e também se comentava na época sobre uma maldição em que o Édipo mataria o seu próprio pai. Então, já desconfiado que talvez ele não fosse filho do rei Políbio, ele acabou migrando de Corinto para tentar também escapar desse destino, de ter que cometer o parricídio, né, que é o crime de matar o próprio pai. E aí ele acabou saindo da cidade e indo em direção a Tebas, com um contingente militar ali dos fiéis dele, né. E no caminho ele encontrou numa ponte ou numa encruzilhada ou algo assim, ele encontrou um exército tebano, né, que estava sendo liderado pelo seu rei, o rei Laio, e na discussão entre quem atravessaria primeiro aquela ponte, eles acabaram em conflito, e o contingente de Édipo acabou matando todo o contingente tebano, sobrando só uma pessoa que retornou, um soldado de Tebas, retornou à cidade e comunicou que o rei havia sido morto em batalha. Aí ele continuou indo em direção a Tebas, e lá, chegando numa montanha, ele encontrou uma criatura mitológica que é a Esfinge, que ela é metade mulher, metade leão. E aí surgiu aquela frase que todo mundo conhece, né? Decifra-me ou te devoro. Lançou o enigma para Édipo, Édipo decifrou o enigma, e como prêmio ele recebeu o reinado da cidade de Tebas. A Esfinge acabou se lançando no precipício, e ele acabou se tornando o rei de Tebas. Como a cidade já tinha uma rainha, ele acabou se casando com essa rainha, que é a Jocasta. E por acaso era sua mãe, né? Mas Édipo até então não sabia nada disso. E ele teve 4 filhos com a Jocasta. 2 meninas, a Antígona e a Ismênia, 2 mulheres, né? Antígona e a Ismênia, e 2 homens, o Etéocles e o Polinices. Aí no passar do tempo, Tebas caiu numa miséria, o povo passava fome, e existiam crenças muito, muito grandes na Grécia Antiga. Então todo tipo de crise que acontecia, eles buscavam oráculos, normalmente oráculos de Delfos, e então o rei Édipo procurou Tiresias, que era um oráculo, um senhor cego, que servia como um oráculo de Delfos, para verificar o porquê que estava acontecendo aquilo com Tebas. E depois de tentar não revelar toda essa história trágica dele, ele acabou revelando para o Édipo tudo o que havia acontecido. Acabou revelando que ele, na verdade, sem saber, havia cometido 2 dos piores crimes da época antiga, que seria o parricídio, que eu já mencionei aqui, que é a morte, o assassinato do próprio pai, e o incesto, que seria manter relações sexuais com alguém da própria família. No caso, ele mantinha relações e teve 4 filhos com a sua própria mãe. E tomado pela culpa, ele acabou furando os 2 olhos, vazou os olhos e saiu errante pelo reino, e eventualmente era cuidado pela filha Antígona, né? E nesse tempo em que ele deixou o reinado de Tebas, quem assumiu como rei, que tinha o domínio político da cidade, era o Creonte, que era o irmão da Jocasta. E ele era apoiado por um dos filhos do Édipo, que era o Etéocles, e o outro filho, o Polinices, ele não aceitava que o poder tivesse com o Creonte, então ele saiu da cidade, né? Polinices acabou reunindo o exército e resolveu invadir Tebas para que fosse dado um golpe, que ele voltasse ao poder, porque ele se julgava o herdeiro legítimo da cidade-estado, né? E ele acabou... Então Polinices, como reuniu esse exército, acabou invadindo Tebas para dar esse golpe, tomar o poder.
e acabou confrontando o irmão, né, durante esse ataque, e os dois acabaram se matando. E aí começa a história do livro Antígona. Logo depois que os dois se mataram, o livro começa com um diálogo entre ela e a irmã, a Ismênia, sobre todo o ocorrido, tudo que tinha acontecido, e discutindo o que deveria acontecer agora, né? E o que aconteceu? O Creonte ele ficou tão cego de ódio pelo fato do Polinices ter invadido a Tebas, ter se voltado contra Tebas, no caso, ele via o Polinices como um inimigo, que ele editou uma lei dizendo que qualquer pessoa que fosse dar honras fúnebres ao Polinices, que estava morto em campo de batalha, né, assim como o Eteocles também, mas qualquer pessoa que fosse realizar isso aí receberia uma punição de morte por apedrejamento. E aconteceu que a Antígona, antes de Polinices invadir, ela havia prometido a ele que se acontecesse qualquer coisa com ele, ela seria responsável por dar todas as honras fúnebres a ele, para que ele pudesse ser enterrado e pudesse se elevar ao reino de Hades, né, que seria o paraíso na crença antiga. E só que com essa nova lei, o Creonte ele não permitiu que isso acontecesse. Ele queria que o corpo do Polinices apodrecesse em campo de batalha sem que recebesse essas honras. Então, num ato de muita coragem, e principalmente numa sociedade onde havia uma repressão muito grande contra as mulheres, ela foi contra essa determinação de Creonte, foi até o campo de batalha, resgatou o corpo do irmão e deu um enterro digno para ele, para que ele pudesse se elevar ao paraíso antigo. E no momento que ela fez isso, os guardas do exército do Creonte aprisionaram ela e levaram ao julgamento, né? E aí vem o ápice do livro, que é a discussão da Antígona com o Creonte em relação a quem estava certo, quem defendia o direito natural, no caso Antígona, que é aquele direito que todo homem tem à vida, tem a dignidade, propriedade, né, a viver numa condição digna e, inclusive, a ter um enterro digno no momento de sua morte. E a Antígona defendia que, na verdade, o direito natural ele era soberano em relação ao direito positivo, que é o direito feito pelos homens, o direito que está escrito em códigos e leis. E o Creonte, talvez ainda um pouco cego pelo ódio, ele defendia que não, que o que teria que valer seria a lei dos homens, e aquilo que ele havia determinado, e por isso ele resolveu punir a Antígona assim mesmo. Só que ao invés de punir ela com apedrejamento, ele resolveu punir ela trancando ela numa caverna e sendo deixada lá para morrer. Ele acabou levando ela para uma caverna e ficou lá trancada até que viesse a morrer, sem nenhuma condição de sobreviver lá. Porém, nesse meio tempo, o próprio povo de Tebas ele já não estava concordando muito com essa lei e com o resultado que isso tinha dado a Antígona, né? E o que o Creonte fez? Ele acabou buscando mais uma vez o Tiresias, que era aquele oráculo, e resolveu consultar o que ele deveria fazer. E o oráculo fez a previsão dele e disse, se for mantida essa punição para Antígona,
a tragédia ela vai estar só começando para a tua família. Então, quer dizer, existe uma possibilidade muito grande de que a tragédia só aumente. E a partir desse momento, ele, como o Tiresias já havia previsto toda aquela tragédia em relação a Édipo, e ele acompanhou muito de perto todos os acontecimentos, ele era muito acreditado. Então todo mundo acreditava nas previsões dele, e nesse momento Creonte começou a se arrepender de ter dado essa punição tão grave a Antígona. E voltando um pouco, só um detalhe que eu não havia mencionado: o filho do Creonte, ele era noivo de Antígona. Quer dizer, ele era apaixonado por Antígona, e ele era absolutamente contra essa punição que havia sido dada para ela. E quando ele decretou a punição, que ia manter, ele acabou saindo da cidade também. Mas arrependido, então, devido à orientação do oráculo, ele resolveu ir até a caverna, e chegando lá, verificou que a Antígona havia se suicidado com o seu próprio lenço. E, em detalhe, viu que o filho do Creonte, que era noivo de Antígona, ele também estava chorando aos pés dela, né, por ter acontecido esse resultado. Ele era apaixonado por ela, e ele ficou tão tomado de ódio que partiu para cima do Creonte, partiu para cima do próprio pai. E no momento que Creonte conseguiu desviar de um golpe, ele, desesperado, acabou se matando com a sua própria espada. E no momento que chegou a notícia que Antígona estava morta, que o filho do Creonte também estava morto, quando chegou a notícia à esposa de Creonte, a mãe, ela acabou se matando também. Então foi concretizada a nova tragédia, no caso, prevista pelo oráculo. E acontece que Creonte, completamente arrependido pelas decisões que ele havia tomado, ele acabou dispensando todos os seus vassalos e acabou abandonando o reino de Tebas. E aí se encerra o livro, se encerra a trilogia, né? E eu acho bem interessante que ela traz essa discussão entre o que é o direito positivo e o que é o direito natural, quando um sobrepõe ao outro. E eu acho que é o primeiro momento na história. A história é contada há aproximadamente 2.500 anos atrás. Então esse é o primeiro momento na história em que se discute isso. E quem desenvolveu esses trabalhos, eles beberam exatamente dessa fonte para que isso fosse mais concretizado, fosse um trabalho mais robusto, e que nós aprendemos até hoje, né? E nós levamos em consideração até hoje, né? Então, brevemente é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Ele acabou se estendendo um pouco mais, mas eu acho que a parte da história do rei Édipo era importante de contar para contextualizar o tema do livro. E espero que todos tenham gostado do vídeo. Assim que possível eu volto com mais dicas sobre direito, algum assunto pertinente, alguma coisa que possa trazer interesse de vocês. Se quiserem algum assunto específico, podem comentar, né? Assim como o like é sempre bem-vindo também, né? Se gostaram do vídeo, podem se inscrever no canal e fazer os comentários. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.